Aí vem o Flamengo. Flamengo jogou contra um Bayern que, cara, impressionante a marcação do Bayern. Eu tava até conversando com um amigo que dá gosto de ver o estilo de marcação dos caras. Pena que foi contra a gente, mas é coisa... Eu gosto muito dessas coisas do futebol, e aí pena que foi contra a gente o jogo, mas a marcação... Meu irmão, o Flamengo, os 10 primeiros minutos, tava chamando a mãe. Mãe, me socorre, porque não sabia o que fazer diante da pressão. E aí, qual a questão? Esse é o estilo do Flamengo jogar, obviamente. O Flamengo ainda não tem essa mesma pegada do Bayern, que se eu posso tirar uma coisa boa, é que eu acho que Felipe Luiz vai pegar isso que passou para trazer para o Flamengo. E isso vai ser maravilhoso. Porque o cara viu em loco como é apanhar daquele jeito ali, meu irmão. Porque a gente apanhou igual menino ruim. E ele é muito estudioso, né? Ele estuda pra caralho. Acho isso legal, tá? Acho muito foda isso dele. Cara, o Chelsea com a gente começou batendo. O Bayern contra a gente começou marcando. Uma coisa linda de marcação. O Flamengo não sabia sair jogando. E, cara, a marcação dos caras é tão boa que eram os 10 caras no campo do Flamengo. Uhum. 1 a 1, tá? Homem a homem. Inclusive, é uma loucura total, e é por isso que o Bayern toma muito gol de transição. O zagueiro era só ele com plata. Se o Flamengo conseguisse sair desse ferrolho, era só fazer gol. Tinha mais espaço para o Flamengo do meio de campo até o gol de Neuer. Neuer é bonito. Neuer. Foi bonito, hein? Vazio. Do que no campo do Flamengo. O campo do Flamengo estava totalmente povoado. O Flamengo não conseguia sair jogando. E aí vem uma questão. Não tem muito o que falar do jogo, não, tá? Bayern foi superior. Apertou quando precisava. Fez os gols. E aí, o primeiro gol tem uma questão que eu vou reclamar pro resto da vida, porque surgiu do escanteio que não foi escanteio, foi tiro de meta. Mas não há o que fazer. A minha reclamação, colocar um árbitro inglês para apitar um jogo entre um time alemão e um time brasileiro não é uma coisa interessante, sendo que o principal atacante do time do Bayern é o inglês. É o inglês. Então, são coisas que a gente sabe que não se deve fazer, até para evitar alguém como eu reclamando depois, porque você dá uma brecha. Não tem ponto correr. Aí, beleza. Foi o primeiro gol, um desvio de cabeça de Eric Pulgar, não tinha o que fazer. E aí, a partir do segundo gol, começaram os problemas reais. Porque todos os gols foram dados pelo Flamengo. O primeiro foi contra, e os outros 3 foram erros. E aí vai uma questão, mais uma vez, Luiz Roberto, você não entende nada de futebol. Não é que o Flamengo entregou, é que o Bayern forçou o Flamengo a errar. É simples. Tem diferença, né? Os caras falavam como se o Flamengo estivesse entregando contra um time de várzea. Meu irmão, é igual você tá levando um monte de soco e diz, aí, ó, o Flamengo caiu. Não é que o Flamengo quer, que o Flamengo apanhou e caiu. É uma ação e reação. A consequência da... Aí, qual a questão? Intensidade. E aí isso, eu acho que o Bayern tá uns 2 níveis acima do Flamengo e é impressionante. Cara, pra ter ideia, aos 48, 49 do segundo tempo, Kane tava dando machadada na marcação. Enquanto o Flamengo, no início do jogo, não lembro se foi o segundo ou foi o terceiro gol, os caras olharam. Simplesmente olharam. Se você simplesmente olha, não tem o que ser feito. Você tem que marcar o tempo todo. E isso é uma coisa que o futebol brasileiro ainda não tem. Não só o Flamengo. O Flamengo tem essa questão porque o Flamengo costuma ter esse perde e pressiona muito forte. Mas se você já assistiu um jogo de NBA e você vai ver jogo de futebol, você vê essa urgência em defender. Num jogo de NBA, e obviamente porque o jogo é muito laicar,
os caras fazem a cesta e correm pra defender. Jogo de futebol, o cara faz o lance, se joga no chão, reclama, reclamando. olha pra torcida. Faz uma fala com... cera. Goleiro Isso. adora fazer cera. Ai, que ódio. Abraço, Rossi. Se bem que Rossi não faz, ele só vai um pouco mais distante pra bater. Mas não faz tanta cera, não. Só um parênteses Sim. aqui, antes que você estava falando. Eu não lembro aonde foi que perguntaram pro Rossi, né? Falando por que ele vai tão longe para bater Diego o pênalti, Alves né? perguntou isso pra ele na Casé TV. Cara, eu ri. Que ele falou, né, que Ai, agora os juízes não estão caindo tanto na parte Na cãibra. da cãibra, né? Então, Eu tenho que ir achei logo. massa isso aí. Não, assim, desculpa. Um gênio. Rossi. Um gênio. Puta que E pariu, ele cara. ainda fez, não, eu caí uma vez, aí o árbitro mandou continuar. Cara, o cara entregou já tudo, né? Não tá dando certo, eu vou um pouco mais longe. Porque também o juiz não pode dizer, você não pode ir tanto até tal ponto pra bater o tiro de meta. Então, Mano, cara, é muito bom. Puta, craque do jogo só por essa frase, caralho. uma coisa que complicou só, aproveitando só pra falar de Rossi, só pra não esquecer aí que tu fala, Will, é que trouxe muita visibilidade pro Flamengo, o Dinese de olho em Rossi, Roma de olho em Léo Ortiz, e assim vai indo, né? Arrascaeta também tem mais problema, um time que tá de olho Fala, no Will, que eu Arrascaeta. tenho um negócio a falar de Arrascaeta. Não, o que eu ia falar é que eu achei interessante, assim, a maturidade do Felipe Luiz em falar, né? Porque foram tentar romantizar a derrota do Flamengo, né? Inclusive até o Jorginho, que foi uma grata revelação pro Flamengo. Sim. Ali, né? O cara joga muito. O Jorginho joga muito, mas cara. o comentário dele não é que ele falou que jogaram de igual para igual com o Bayern. E a maturidade do Felipe Luiz, né? Que ele falou, né? Que o time é superior. Simples assim. Né? Então não tem essa de querer fazer média, de ganhamos os 15 primeiros minutos, né? Jogamos igual para igual nos 15 segundos. Cara, virou post do LinkedIn. Vai tomar no meio do rabo, cara. Eu fiquei com ódio. Eu particularmente fiquei muito revoltada com isso, cara. Falei, não faz isso. Não faz isso, porque você não. Porque se você ficar romantizando a derrota, você não consegue enxergar os erros. Para com isso. E teve comentarista falando, né, que prefere uma derrota como o Flamengo teve com o Bayern do que uma vitória, um título de 1-0 do Botafogo. Pergunta pra qualquer torcedor do Flamengo o que ele preferia. As ideias tão erradas, cara. Tipo, vai tomar no rabo, velho. Cara, é uma burrice tão grande. E aí é mais uma vez. Eu esqueci o nome desse abençoado aí, desse jornalista. Mas é o que a imprensa jornalística virou. Não é mais sobre informação, é sobre você falar alguma coisa pra ficar viral. É simples isso. É por isso que eu não assisto mais nenhuma. E eu era louco por mesa redonda. Louco. Só que aquela mesa redonda antigona. Que ainda tinha Gerson Canhotinha, que tinha Rivelino, que tinha esses caras conversando. Os de hoje em dia não merecem. Quer se informar, venha pro Librano. E aí, só uma questão. Quando é que o Flamengo conseguiu fazer alguma coisa? Quando o Bayern colocou a média para baixo a defesa dele. E aí sim o Flamengo conseguia sair jogando. Se você deixa o Flamengo jogar um pouquinho, óbvio que o Flamengo vai fazer alguma coisa. Quando os caras viram que apertava, o que é que os caras faziam? Marcação lá em cima. E outra coisa, lá em cima deles é quase na pequena área mesmo. É um absurdo. E aí o erro de Felipe Luiz. Entrar com a Arrascaeta. A Arrascaeta não tem marcação, pressão. Se você joga contra o Bayern, que todos jogam lá em cima, que a sobra de marcação deles é Neuer, você não pode ficar sem um marcando. E aí foi o que aconteceu de Arrascaeta perder uma bola ridícula. Cara, e aí acaba sendo gol. Por quê? Porque a Arrascaeta dominou como se estivesse dominando no Campeonato Brasileiro. Que ele domina, olha pra onde vai fazer. Meu amigo, a bola bateu no pé de Arrascaeta, tava o cara dividindo com ele e tomando a bola. É outro nível de marcação. E aí, o que era pra ter entrado com Bruno Henrique, Plata, Luiz Araújo,
entrou com Plata, Arrascaeta, e aí o time se perdeu nisso. Porque você não tinha um Bruno Henrique para ganhar de cabeça num chutão, num possível chutão, e você não tinha a questão de Arrascaeta armando, porque não tinha esse espaço. E aí, sim, essa é a minha única questão com o Filipe Luís. De resto, não havia o que fazer. Mas perdeu, cara, ia perder. Se jogasse mais 100 vezes, perderia mais 100 vezes. Porque o Bayern é outro nível, diga eu. Não, então, a chance do Flamengo ali era se por alguma sorte sobrasse uma bola, marcasse um gol e aí colocar 5 caminhão e mais 3 busão na frente da área. Mas o pior é que o Flamengo não sabe fazer isso. Então. O Flamengo não treina para se defender. Por quê? Porque no Brasil não tem esse embate de alguém marcar como o Flamengo marca. Então, se você for prestar atenção, eu não vou botar Tite não, mas desde que o Filipe Luís entrou, não tem nenhum time que faz essa pressão no Flamengo. E aí foi o que eu acho que o Flamengo sofreu muito, porque, e foi o que Tati falou da memória, o Flamengo nunca sofreu uma marcação daquele jeito. E quando veio logo a maior pressão que existe. Então como é que você sai de algo que você nunca sofreu em jogo? Nunca sofreu, verdade. Isso eu acho que foi muito complicado. E aí, por exemplo, o Wesley não estava bem, que é uma saída. E eu falei que era a única coisa de Filipe Luís, mas eu vou falar disso. O Varela vinha jogando muito bem na direita. O Wesley entrou no jogo, beleza, foi bem. Só que não tão bem quanto o Varela. E Filipe Luís preferiu continuar com o Wesley por causa daquela saída de bola na direita, que eu acho que não compensa. Você tem uma excelente saída de bola, mas no âmbito total não ser tão bom quanto Varela. Era para Varela continuar. Alexandro, para mim, é um dos melhores laterais que eu já vi jogando no Flamengo há muito tempo. E olha que eu vi Filipe Luís, tá? Eu acho ele mais completo do que Filipe Luís. Filipe Luís era mais técnico, mas de completo, eu acho o Alexandro mais técnico. Eu entraria com o Beijinho, entraria com o Ayrton Lucas ali, que estava jogando demais também. E aí mais uma coisa que eu acho que Filipe Luís errou de não colocar. E aí eu quero trazer a última questão. A gente tem Pedro. Pedro é um dos melhores atacantes. Ele não foi cogitado entrar nessa partida. Porque ele é excelente atacando, mas ele seria outro que não se mexeria ali. Se defender, né? E ficaria perdido na defesa do Bayern. Porque não adianta você ter alguém muito bom, mas tá parado. Ele não teria ali... que o pouco que eu sei do Pedro, ele é ótimo em fazer parede, né? Sim. E aí não teria com quem ele jogar ali, porque a zaga o meio campo, principalmente do Bayern, não ia dar a moleza que os outros times têm dado pro Exatamente. Flamengo, verdade. E aí entra o Alacian, que é um menino, e não entra Pedro. E pra você ver, ninguém falou na transmissão que Filipe Luís estava errado. Então alguma coisa tem aí. E aí, obviamente, só antes de falar dessa parte de Pedro, Gerson escafedeu-se já foi colocada a rescisão. Eu fiquei na dúvida, achei que ele ia voltar. Não, só chegou, os caras pagaram. E aí, fala mansa, eu tô rindo à toa. Por quê? Porque após o Mundial, já que Gerson tava saindo por grana, sim, o jogador Marcão e Gerson ficaram loucos para ir para a Arábia, que iriam ganhar muito mais, né? Do que ia ganhar no Zenit. Uhum. A Arábia falou: a gente vai pagar muito mais para vocês para jogar junto com Cristiano Ronaldo, com Jorge Jesus. O que é que o Zenit fez? Pum, pagamos. Pagou. O Gerson veio para cá. E aí, cara, eu ri. Eu ri muito, porque o que ele deixou de ganhar é muito mais do que ele vai ganhar ainda. Já que você quis sacanear o Flamengo, parabéns, seja sacaneado. Gosto muito de Gerson, tá? Gosto muito de Gerson, mas já que quis sacanear o Flamengo, da mesma... Por que quando falo de Jorge Jesus, eu não falo dele voltar pro Flamengo? Porque ele foi o primeiro
a lascar o Flamengo quando ele renovou e um mês depois ele saiu do Flamengo, sendo que a diretoria perguntava a ele e ele não dizia que ia sair. Não vou sair. Saiu, e aí foi quando a diretoria péssima, com o senhor Marcos Braz, estamos há quantos dias sem falar do Landim? Com o Landim, a galera que não sabe administrar direito, se perdeu, trouxe Domenech, veio Paulo Souza, cara, veio tanta gente ruim depois disso, que agora com o Felipe Luiz, que tá se ajeitando, e mesmo assim foi uma sorte, tá? Porque Felipe Luiz também não foi planejado. Eu acho que tipo, o Felipe Luiz ele não foi planejado, mas eu acho interessante o Flamengo tá apostando nele, assim, tipo, mano, fica aí. Tanto que tá pra renovar, né? Eles estão negociando. Mas lembra que já é outra diretoria. Não é a mesma diretoria. Mas eu acho engraçado, tipo, essa diretoria até agora, tipo, tá bancando, porque normalmente a galera não faz isso, cara. Na opinião de vocês, o Felipe Luiz, o Felipe Luiz foi meio que um boi de piranha? Jogaram só pra... Se ele não tivesse identificação com o Flamengo, ele não seria o técnico, não. Não, eu acho que também se ele não tivesse tido sucesso tão rápido, cara, porque assim, ele deu sorte de que ele teve sucesso muito rápido. Na minha opinião, eu acho que foi só um tapa-buraco pra esperar o Jorge Jesus ali, hein? Eu não sei se seria Jorge Jesus. Que ele tava pra rescindir lá com o time. Sim. Não, mas essa palhaçada de Jorge Jesus ficava. Incide não vai. Não vai. O Jorge Jesus também ficou numa enrolação. Então, mas eu posso estar enganado, mas nessa época ele tava lá para tentar rescindir, aí colocaram o Felipe Luiz. Aí ele caiu no gosto da torcida, aí o Jorge Jesus já segurou porque viu que não ia, ele segurou porque estavam comentando dele na seleção. Isso. Sim. Ele tava esperando o Diniz cair. O Diniz não, Era o Dorival. O Dorival cair, né? E aí acabou ficando nessa. Tanto que ele saiu de um time da Arábia, não foi pra... e voltou pra lá, né? A questão toda é que a diretoria antiga, eles precisavam colocar não qualquer técnico. Eles sempre precisavam ter um técnico que, se a corda estourasse, fosse no técnico e não neles. Mas sempre assim. Então era isso que eles faziam. Se você prestar atenção, um pouco antes de Felipe Luiz assumir, Felipe Luiz era técnico do Sub-17, não era nem do Sub-20. Ele era do Sub-17, houve um problema, mandaram ele pro Sub-20 que ele não queria. Ele é campeão do mundo no Sub-20 contra o Olympiacos. Sendo que ele fez pouquíssima coisa no Sub-20, porque ele teve muito pouco tempo, e aí surge para ele vir para o Flamengo mesmo, então para o Flamengo principal. Aí só finalizando, o Flamengo tá praticamente certo de ter contratado Michael Johnston, que eu nunca tinha ouvido exatamente, o famoso quem? Irlandês da segunda divisão da Inglaterra. Eu nunca tinha ouvido falar nesse cara. Ai, cara. Por 5 milhões de libras, cerca de 37 milhões de reais. A grana, hein? O Magic. Mike Johnson, o Magic. Vamos lá. Nossa Senhora. Ele atua na segunda divisão inglesa. Cara, eu fiquei olhando, eu digo, meu irmão, quem é esse cara? Vocês só buscar o cara no Cuiabá em inglês, cara. 41 partidas ele fez ano passado, fez 3 gols e 5 assistências. Ó, tem informações dele aqui também. Ele é de 99, estreou em 2017 como profissional, se firmou no Celtics, no clube escocês, por 4 temporadas, sendo 76 partidas, 11 gols e 6 assistências. Aí, por que esse cara foi contratado? Porque o Flamengo precisa de um cara driblador, que é uma das principais questões do Flamengo atualmente, é jogar contra time muito fechado e não conseguir entrar nesses times. Por quê? Quem é o cara que faz isso? Michael tá numa fase péssima.
Então o Michel tá praticamente para ser não vendido, mas pelo menos emprestado, negociado. Everton Cebolinha era um cara que fazia isso. Fase péssima. Tá para sair. Então o Flamengo meio que tá... Bruno Henrique não faz isso. Não é o estilo de Bruno Henrique. Bruno Henrique vai rompendo, mas ele nem sabe driblar direito. No outro lado, ainda tem Luiz Araújo. Você pode colocar Plata, dependendo. Então o Flamengo precisava de alguém ali. Por isso foram atrás desse cara. E aí qual a questão? Quem é que Boto trouxe nessa coisa de conhecer muito o mercado? Foi nosso Xerequinha, que não se adaptou. Inclusive, tá para ser emprestado para a Arábia. Eita, mas já? Para você ter ideia. Bem. 6 meses. O cara nem joga. E o cara também já caiu na desgraça da torcida, né? Quem caiu nas graças, ele caiu na desgraça, porque ele não sabe chutar direito no gol. Então, o cara chegou, foi uma aposta muito ruim do nosso comedor de casadas. E aí, ele tá com crédito para trazer esse Magic Mike que ninguém nunca ouviu falar na vida? Não. Se esse cara for mal, ele tá perdido. E aí, obviamente, o Flamengo tem... É o quente e frio do chuveiro. É rumo a Tóquio, é crise na Gávea. Voltamos no Mundial e estamos como? Crise na Gávea. A Arrascaeta fez um post muito de entrelinhas e disseram que foi direcionado a Boto. Que ele meio que chama... tem o rei e tem o palhaço e foi direcionado a Boto. Mauro César, né, nessa última semana, trouxe uma conversa que ele teve com um informante grande do Flamengo, e esse informante dizia que o Flamengo só não traz um atacante porque Pedro está atrapalhando trazer outro atacante, mas se alguém pagasse 15 milhões, Pedro sairia. Cara, 15 milhões em Pedro é ridículo, tá? É um preço muito abaixo do mercado. Eu ia falar aqui, que palhaçada, tá vendendo de graça? E aí, nisso, explodiu uma bomba gigante. Por quê? Atenção que estádio é diferente de internet, tá? A Flá TT, como chamam, que é a Flá Twitter, tá acabando com o Felipe Luiz. Vixe! Porque Felipe Luiz não coloca Pedro para jogar. Diz que Felipe Luiz está queimando Pedro e quer tirar Pedro do Flamengo. Isso vai se mostrar nos gramados, no campo, não sabemos. Mas que tá sendo falada essa questão e tá... Pô, o Flamengo... Sabe a música, eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo? É o Flamengo. Cara, o Flamengo acabou de fazer uma campanha massa no Mundial. Não passou das oitavas. Não. Mas fez aquele jogo fantástico contra o Chelsea. Foi o melhor. Foi o primeiro no grupo dele. Jogou... O primeiro na competição, assim, se classificar direto. Teve um jogo que não foi igual para igual com o Bayern, mas não fez feio contra o Bayern de Munique. Jogou bem, conseguiu fazer algumas coisas. As pessoas não lembram, mas quando tava 2-0, Neuer fez uma defesaça. Foi uma das melhores defesas do campeonato. Que ali poderia facilmente ser um 2-1 e logo depois Gerson fez o gol. Então, pra que arrumar encrenca? Porque o Flamengo gosta, meu irmão. O Flamengo gosta dessa besteira. Então, tá toda essa crise e agora tá a torcida flamenguista voando em cima de Mauro César, porque ele disse que Mauro César, ele não é flamenguista, tá? E Mauro César fez: cara, eu sou jornalista antes de ser flamenguista. O Flamengo não me dá dinheiro, o jornalismo me dá dinheiro. E eu tô do lado de Mauro César, tá? Você é jornalista. Chega um cara de dentro do Flamengo. Tem uma informação dessa, você não repassa? Repassa. O cara não pediu sigilo. E aí, Mauro César depois trouxe porque o cara fez. É mentira. O que é que Mauro César fez? Eu trabalho com prints. Mostrou os prints da conversa do cara. Que beleza, olha aí. Parece que já descobriram. Eu acho que trabalha com prints, hein? Apesar de não terem revelado, parece que já descobriram quem é o cara. E segundo Mauro César falou
muito nas entrelinhas, cheio de supostamente, o cara meio que queria expor o Flamengo e por isso falou isso com o Mauro César, porque sabia que o Mauro César iria falar. Meu amigo, tá um bafafá que... Pesquisa de Twitter eu nem conto, cara. Assim, eu nem conto, mano. Isso aí não serve pra nada, não é boa, assim. Só aqueles torcedores que se aproveitam pelo anonimato pra falar qualquer coisa. Você vê o cara tem até a foto do Sasuke, mano. Aí é foda também. Só que no Flamengo, não dá pra levar a sério. Às vezes no Flamengo... Você sabe disso, não dá pra levar a sério que tem a foto do Sasuke de perfil, amor. Quebrei meu marido. Então, o Flamengo é isso. O Flamengo tá pra voltar. Próximo sábado, jogaremos contra... Melhor dizendo, Próximo sábado, amassaremos o São Paulo. O São Paulo vai saber o que é jogar contra um time em nível mundial. E eu quero ver a senhora Bel não teve coragem de estar aqui hoje, porque sabia que o São Paulo seria massacrado. Ela não tem ideia como é que vai ser próximo sábado, próximo domingo, melhor dizendo, quando o Flamengo ganhar de 4-0 do São Paulo. Ative as notificações para a live do próximo domingo, para não perderem. Já marquem aí.